Fala turma, vamos lá, turma do segundo ano aí, mais uma aulazinha aí de física, né? Com o assunto termologia, calorimetria, calor latente e sensível, né? Falando mais aí de calor latente, calor sensível a gente já viu em uma outra aula, então a gente vai especificar mais calor latente. O assunto é muito teórico, muita leitura, não devem fazer leitura para compreender o que seria calor latente. Aqui a gente tem calor latente, a quantidade de energia térmica, é absorvido ou cedido por um corpo ou sistema termodinâmico durante uma mudança de seu estado físico em temperaturas constantes. Então, o que acontece? Durante uma mudança do seu estado físico, mas com temperatura constante. Isso aí é o calor latente, tá bom? Já que a temperatura é constante, né, ele diz que sempre a sua temperatura permanecerá constante em qualquer situação em que ocorrer, tanto na temperatura de fusão ou de ebulição, tá bom? Outra coisa importante que a gente não pode deixar de destacar é a unidade de medida do calor latente, né? No caso, no sistema intestinal, o SI, é o joule por quilograma. Costumo geralmente fazer essas perguntas em alguma atividade, né? Alguma questãozinha simples. Né? Mas também outra unidade muito usual no nosso cotidiano é a calorimetria. Na verdade, é a caloria por grama, viu, galera? Então ela é muito utilizada no nosso cotidiano. Na verdade, ela é mais utilizada ainda do que o joule por quilograma. Ok? Então, fiquem atentos com essa questão da unidade. Passando aqui é mais leitura mesmo. Esse tipo de calor ele pode ser sensível, ele pode ser latente, né? Aí ele diz que o calor sensível, o que acontece? Quando, vamos aqui só classificar aqui melhor para vocês entenderem, é quando há mudanças de temperatura. Já o calor latente, ou seja, sem que haja mudança de temperatura. Né? Só para definir melhor aí a compreensão. Então, existe diferentes mudanças do estado físico, tá bom? Diferentes mudanças do estado físico. Aí, no caso, o calor latente, ele tem dois tipos, né? O calor latente de fusão e o calor latente de vaporização. A gente vai compreender melhor, mas quando aprofundar um pouquinho, tá bom? Vamos passar aqui o slide, vamos ser mais breve. Aqui nós temos um exemplo de calor latente, né? E o bom é que esses exemplos são exemplos do cotidiano nosso, tá bom, galera? Situações cotidianas, ok? Alguém deve já ter passado por essas, por exemplo, o primeiro exemplo aqui, né? Quando ele diz que quando aquecemos a água, tem a temperatura de 100 graus Celsius, ela inicia o processo de evaporação. Quando toda a água não se tornar vapor, sua temperatura não muda, tá vendo? A temperatura não muda, entendeu? Enquanto ela não se tornar toda vapor. Sempre acontece isso, né, no processo de fervura de água. O segundo exemplo, quando jogamos água sobre uma superfície, que no caso da calefação, galera, é simplesmente jogar uma água na chapa quente. Acontece esse processo aqui, que é um processo da evaporação, que acontece instantaneamente. Então, nesse caso também não há mudança de temperatura, né? Então acontece aqui um calor latente. No segundo, terceiro exemplo, é muito comum e talvez deixe vocês um pouco integrados, é quando tocamos, né, a garrafa de refrigerante em baixas temperaturas, ou seja, quando ela está perto de congelar, por exemplo, ao tocarmos, né, o que acontece com ela, o conteúdo dela, acontece, congela-se rapidamente. Acontece também o processo de calor latente aí, ou seja, a temperatura não muda, só para a gente pegar nela ela não muda, mas aconteceu a mudança do estado físico aí da água, tá bom, galera? É isso. É
bem interessante esse terceiro exemplozinho aí. Agora vamos aqui falar sobre a equação, ou seja, a forma. A fórmula ela é bem simples. É o que? Simplesmente temos aqui duas formas, que elas têm os mesmos valores, só que uma é para a gente calcular o calor, né? Quantidade de calor, né? Transferido, e a outra simplesmente é para a gente calcular o calor latente. Todas duas. Quando se procura o calor, geralmente multiplica a massa vezes o calor latente. Mas quando é para procurar o calor latente, geralmente vocês vão ter que dividir a quantidade de calor pela massa, tá bom? Sempre ela usa aí a massa aí nas duas equações, sendo que é a mesma massa, tá bom? Vamos aqui ver uma situação onde vamos mostrar que é o calor sensível e o calor latente. Esses exemplos aqui desse gráfico vai ter duas situações em que a gente vai ter calor sensível e duas situações que a gente vai ter calor latente. Pronto. Eu vou circular de verde as duas situações que ela tem o mesmo calor, ou seja, que é a situação 1 e situação 3. E vou circular de amarelo, né, a outra situação, que é a situação 2 e 4, que ela vai ser específica também de um calor, né? Vai ter dois processos de calor aqui. Bom, galera, como a gente sabe, o calor latente ele não varia a temperatura. Basta olharmos aqui para o gráfico, e ao olharmos aqui para o gráfico, se a gente perceber, por exemplo, o eixo Y, né? Esse eixo aqui, nós temos aqui essa letra que significa o que? Temperatura. Ó, se a gente observar em quais gráficos, né, situações, a temperatura ocorreu mudança de temperatura. Por exemplo, no gráfico 1 ocorreu mudança de temperatura. Olha o que foi que o gráfico fez, ele fez esse movimento. Isso quer dizer que a temperatura estava aqui, ele veio para cá. Isso quer dizer que a temperatura saiu daqui e foi para cá. Então houve mudança de temperatura. Opa, então isso aqui é calor sensível, houve mudança de temperatura. Agora na situação 3, o que acontece? Veio daqui para cá. Observe que a temperatura estava aqui. Quando ele saiu daqui para cá, a temperatura continuou aqui. Então não houve mudança de temperatura. Então isso aqui é o calor latente. E assim por diante, galera. Essa aqui é outra situação também em que aqui há mudança de temperatura. Então é o calor sensível. E neste outro aqui, observe que ele sai desse ponto, que está uma temperatura aqui, né? E aí ele continua nesse mesmo ponto, chega aqui com esse mesmo ponto. Então isso aqui é o calor latente, não há mudança de temperatura. Então é isso. Acredito que deu para compreender, é bem simples e fácil. E já passando aqui, eu vou falar só um pouco aqui de alguns valores, na verdade. O valor que representa cada calor latente. Por exemplo, na fusão 0 graus Celsius, nós temos 80 calorias por grama. Na solidificação, em 0 graus Celsius, nós temos menos 80 calorias por grama. E na vaporização, a 100 graus Celsius, nós temos 540 calorias por grama. E na condensação, a 100 graus Celsius, nós temos menos 540 calorias por grama. Então, esse é a tabela, né, do calor latente, onde tem esses valores que já são valores definidos aí, tá bom? Para se calcular algum tipo de questão. Em falar em questão, nós temos aqui um exemplo, onde ele diz que o recipiente armazena 500 gramas de água em estado líquido, sem que haja mudança de temperatura da água repetidamente. Todo o seu conteúdo é evaporado. Determine a quantidade de calor que foi transferida no conteúdo desse recipiente. Ele quer saber, galera, a quantidade de calor. Então ele quer saber o que. Por isso a gente vai usar essa equação. Ele já me deu na questão M, que é a massa, foi 500 gramas. E também já deu aqui em dados o calor latente, que é o LF. Né? É a mesma coisa do L aqui, tá bom, galera? E vai ser usado 540 gramas calorias por grama. Então é só substituir aqui na equação, é uma multiplicação o quê? De 500 por 540. Então essa multiplicação deu o quê? Deu
270.000 calorias. Simplesmente assim para se resolver aí uma equaçãozinha envolvendo aí calor latente, tá bom, galera? Resolver uma questãozinha envolvendo calor latente. É isso, a fonte eu tiro sempre do Brasil Escola, né? Essa é a fonte mais comum, bem resumida. E é isso, até uma próxima aula. Valeu!